Estética e Harmonia, né? Capítulo 17. Vou compartilhar aqui o slide com vocês. Confirme comigo que estão todos vendo bem. Ok? Diminuiu a telinha minha de ver vocês aqui. Eu queria ver todo mundo, mas diminuiu. Não sei como é que eu faço para aumentar. Sim. Agora eu consegui. Ok. Vou fazer um combinado aqui com vocês, que é ler o texto da apostila, para a gente não perder o conteúdo do curso, mas, ao mesmo tempo, eu vou mostrar alguns slides para vocês. E todos acompanhando o conteúdo. Uma aula sobre estética e harmonia, eu me senti no dever de trazer figuras, imagens, né? Como eu falar de arte, de estética e harmonia, e não trazer imagens. Que o livro aqui não é possível fazer isso, né? Então, o slide vai ajudar nesse sentido, da gente enxergar essa arte, essa estética, né? Essa harmonia. Então, vou ler aqui para vocês o capítulo 17, Estética e Harmonia, a reflexão. Né? O espírito é belo? Sendo a arte e, por conseguinte, o belo um componente sensível e impressionável aos sentidos, como se pode apreciar a beleza de um espírito? Tem sentido em falar de beleza de algo imaterial? Teriam outros parâmetros a serem contemplados? Nesse caso, a beleza seria traduzida pelas virtudes, pelo bel geste, ou mesmo pelas mensagens através das comunicações? O espírito belo é o espírito bom? E o espírito de grande conhecimento? Ele é belo? Porque tem grande conhecimento? São as indagações. Eu queria até ouvir vocês com relação à beleza do espírito, né? Podemos falar em beleza de algo imaterial? Como é que vocês veem essa questão? Eu vejo um pouco de espanto, porque eu sou nova na questão da espiritualidade. Na verdade, eu até nem sou espírita, né? Mas estou tentando ser. Okay. Mas é bonito. Legal, Maria. Então, quando se fala no espírito, e a gente vai pensar aqui, então, espírito puro, né? O que nós temos hoje é o espírito na forma humana. Mesmo quando a gente tem uma vidência e a gente olha o mundo espiritual, a gente vê um corpo espiritual de forma humana. E isso ainda não é o espírito puro. Ok? Nas diversas encarnações, essa forma humana vai se modificando, se aperfeiçoando, se embelezando. Então, quando a gente pensa lá no mundo dos espíritos felizes, a gente pode compreender que eles são formas ainda humanoides, mas de uma característica muito mais completa, mais bela do que a nossa. Um paralelo que a gente pode fazer isso, em termos dessa evolução das formas, né, é quando a gente olha o homem do passado. Então, nós já somos algo mais aperfeiçoado do que eram os nossos ancestrais. Se a gente levar isso numa escala de mundos, eu vou imaginar aqui que no mundo feliz, esses corpos já são mais etéreos, sutis, de cores mais bonitas, com menos imperfeições. Mas por quê? O corpo ali já é um corpo aprimorado pelo espírito. Porque há uma evolução do espírito que se reflete na carne. De uma maneira geral.
chegando a um ponto que esse corpo, então, não é mais necessário, e aí, então, vem o espírito puro. O espírito puro é outro reino. Saiu dos ciclos das encarnações. Então, esse espírito lá é que a gente fala que é pura luz, é uma centelha, uma chama. Quando a gente fala lá em Saint-Germain, a gente fala que numa centelha violeta, de um fulgor. Quando a gente pensa em Jesus no Monte Tabor, se transfigurando num branco que nunca se viu na terra, ali se transpareceu a sua beleza espiritual. Ok? Ajudei você, Maria, ou compliquei um pouco mais? O que você falou agora, professor, me lembrei de uma palestra do doutor Paulo César Frutuoso. Ele falou exatamente assim. E ele legal. fala, inclusive, do amor, do espírito de outros planetas, né? Ele, a doutora Mônica de Medeiros, eles falam muito. E o que você falou me remeteu muito a eles. Obrigada. Legal. Então, vejam bem que isso é no sentido até cósmico, né? Por isso que nas pinturas, quando se retratam os anjos, retrata-se os anjos com uma delicadeza, com uma beleza, né? Como algo assim que nos remete a algo transcendente, algo superior. Quando a gente pega a literatura espírita, por exemplo, quando as palestras lá no mundo espiritual, a gente vê exemplos quando vem espíritos de outro nível, mais alto, que são chamados espíritos venerandos. Esses espíritos são acompanhados de pétalas de rosa, né? Perfumes. Eles vêm com um brilho, com uma aura, né? Que assim, impressiona a todos. Então, eu entendo que essa questão da beleza ela nos remete àquilo que deve ser a beleza maior, que é Deus, que é algo que a gente não tem como conceber. E aí eu lembro que Jesus falou, Jesus tem lá no livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse é uma mensagem de Jesus, ele fala assim que lá está preparado nesse reino de Deus aquilo que os olhos humanos não viram e nem podem conceber, compreender, né? Então, realmente isso nos inspira. Isso, quando a gente reflete sobre isso, nos move a querer, então, conhecer, né? Ter esse privilégio de alcançar, né, essa condição melhor. Eu entendo que isso deve mover nós, enquanto espíritos, nas diferentes encarnações. É um olhar sobre a vida. E aí, sim, tem um grande embate, né, disso, porque no momento em que nós estamos, essa luz ainda é uma luz ainda que tem uma distância que nós, muitas vezes, não conseguimos o tempo todo ficar com foco nela, para nos inspirar, né? Aí o desafio é manter o foco, estar sempre inspirado por essas coisas, por essas promessas. O que Jesus está fazendo aí é falando, ó, apesar de todas as dificuldades, das aflições do mundo, tem algo melhor. Creiam nisso, né? E aí ele ilustra esse lugar, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu recomendo para vocês o livro do Apocalipse, os 3 últimos capítulos, onde ele fala que essa cidade é como cristal, que lá está o rio da vida, que lá não haverá mais choro, nem ranger de dentes. Ele fala que Deus é a luz que está no centro. Tá? É a parte mais bonita do Apocalipse, tá, gente? É os 3 últimos capítulos. Okay?
Às vezes a gente fica concentrado só na parte negativa, né, dos eventos humanos, né, mas tem a parte metafísica, né, das promessas. E aí, se algum de vocês tem medo de abrir o livro do Apocalipse, abre nos 3 últimos capítulos, que eu acho que vocês vão sair satisfeitos. Ok? Então, vamos lá. Quem poderia ler a introdução? Eu posso, professor. Pode ser, Maria. Agradeço. Tá. Este capítulo tem por objetivo a investigação e a reflexão de mais alguns temas filosóficos, como o belo, a harmonia e a estética. A investigação prossegue buscando o seu relacionamento com a obra divina e com a própria divindade. O estudo desta parte da filosofia procura encontrar uma relação com o divino. Podemos ousar dizer que o belo, o harmônico, o estético e a perfeição são da parte de Deus. E tudo que é feio, caótico, antiestético são coisas passageiras e efêmeras, pois tudo tende à perfeição, para a harmonia. Pois tudo tende à perfeição e para a harmonia. Ou seja, tudo se encaminha para Deus. É um rio aí. Ok. Então, veja que a introdução, ela coloca para nós como objetivo compreender o belo, a harmonia e a estética, né? Que são elementos que são trazidos através da arte. Então, nós vamos ver aí no 17.2 o que é a arte. Eu, particularmente, aqui nós vamos falar sobre a arte, depois teremos, na sequência, o belo e o feio, a beleza e sua definição, e estética e harmonia. Eu gosto muito da parte da estética e harmonia, e é um dos motivos de eu ter escolhido até, tido a oportunidade de dar essa aula, porque a estética e a harmonia, para mim, é a caligrafia de Deus. Tá? É a caligrafia de Deus para mim. Então, a arte é como o homem olha, e a estética e a harmonia está na natureza, como sendo, então, a caligrafia de Deus. Então, nós vamos explorar esse assunto e vamos ver o que a gente consegue, então, conversar e trocar a respeito disso. Né? O que é a arte? 17.2, quem poderia ler? Um candidato? Candidata, né? Só tem candidata hoje. Posso ler. Posso ler. 17.2, o que é a arte? Podemos iniciar dizendo que a arte é a forma de como o homem pode marcar sua presença, criando objetos como pintura, filmes, música, escultura, que oferecem uma interpretação do mundo. Em vez de dizer como as coisas são, ele mostra através de sua criação como as coisas podem ser. Pode-se dizer que a arte é a manifestação da fagulha criadora do grande Criador divino no homem. Continua? Continua. Não existe mentira não existe mentira em arte, porque a arte não existe para mostrar como a realidade é, mas como ela poderia ser. A arte é uma atividade humana autônoma, isto é, não se subordina à política, à religião ou qualquer espécie de poder. Não está a serviço nem mesmo da prática moral. Não está destinada a produzir objetos de consumo. Ela é produto da experiência sensorial, visão, audição, paladar, olfato ou tato, ou perceptiva da imaginação e da inspiração do artista, como criador autônomo e livre. A arte não é um objeto. Ao pintarmos uma flor, por mais perfeita que seja, não é a flor. A primeira e mais antiga relação entre a arte e a natureza foi a mimesis, termo grego que significa a imitação. A obra de arte resultava da atividade do artista, ao imitar os seres reais e suas ações, por meio de palavras.
movimentos, gestos, sentimentos, sons, cores, formas e volumes. Ok. Obrigado, Marina. Nada. Então, voltando, então, no começo do capítulo, eu grifei aqui uma frase que me chamou a atenção, né, sobre o que é arte. Então, fala que a arte é uma forma do homem marcar sua presença, ele cria objetos, mas aí fala assim que a arte é a manifestação da fagulha criadora do grande Criador divino no homem. O que vocês compreendem com essa frase? Como é que a gente pode dissecar aí essa frase? Eu, num primeiro momento, eu entendo que essa capacidade criadora, artística do homem é um dom que Deus deu. Né? Resumindo aí em palavras mais simples, para a gente poder entender isso. O homem não seria capaz de fazer obras belas sem que Deus tivesse dado essa capacidade. Né? Para a gente ter uma ideia disso, eu fico pensando assim, um animal, como é que o animal retrataria aquilo que está à sua volta? O ser humano parece que ele tem, nessa questão da arte, algo a mais, que não é só copiar o que está à sua volta, é colocar nessa cópia a sua subjetividade, essa subjetividade criadora. Né? Essa subjetividade, esse ponto de vista, essa maneira de olhar, né? De fazer uma interpretação, de muitas vezes pegar algo trivial e trazer uma interpretação elevada, como alguns pintores, na música clássica, entre outras coisas, remete a uma inspiração superior. Né? Quando a gente pensa lá na música clássica, é muito isso, né? Que a música clássica, muitas vezes, arrebata, né? E nos transporta a outro nível. Então, ali a gente vê esse poder criador, né? De tirar a gente dessa coisa da matéria, do chão, e nos remeter para uma coisa maior. Então, eu vejo essa frase caminhando nessa direção. Ok? Alguém quer compartilhar algum sentimento, alguma coisa sobre isso? Até uma experiência, né? Muitos aqui, às vezes, tiveram uma experiência arrebatadora aí num teatro, né? Numa ópera, ou às vezes até em casa, muitas vezes ali vendo um filme, né? Que nos despertou ali algo maior. Ok? Aqui outra coisa que eu grifei também foi: a arte não existe para mostrar como a realidade é, mas como ela poderia ser. Vocês concordam com isso? Sim, né? A arte, ela procura retratar o que está à nossa volta, trazer até coisas que não são materiais, mas metafísicas, e tentar expressar isso, como elas devem ser, como poderiam, né, ser. E aí entra a subjetividade, que a gente comentou aqui, essa dificuldade de avaliar a arte. Tem um componente de subjetividade intrínseco da definição do que é arte. E eu vou colocar mais uma pimenta aqui para vocês. Tá? Eu não sou artista, não me considero aí a pessoa para falar sobre isso, mas eu tenho... minha filha vive no meio artístico, o genro dela é artística, minha filha fez balé, também fez teatro, eu acompanho. Né? Na família tem vários. E eles dizem o seguinte, que a arte também é transgressora. Ela tem uma função de transgredir. Então, aí é a pimenta que eu coloco. Como é que vocês veem essa questão da arte como também ser
uma forma de transgressora, quer dizer, de fazer a crítica, de, muitas vezes, através da arte, expressar aquilo que a gente não consegue expressar. O artista teria essa vocação, essa função. Pode falar, Maria. Quebrar regras, provocar. Isso. Eles entendem que quando a arte não provoca, não produz questionamento, não está acontecendo a arte. Então, a gente vai olhar que, na modernidade, há uma necessidade muito grande de se fazer isso. Porque há um conformismo maior com tudo que se passa ao redor. Um questionamento maior. E aí as pessoas vão expressar isso através das artes. Os artistas vão fazer isso. Né? Aqui a gente está falando do artista, o artista, vamos dizer assim, o artista que tem amor à arte em si, não o artista utilitário, comercial, que esse se sujeita aos ditames da cultura pop, né? Dessas coisas todas que a gente vê. Estou falando aqui daquele artista que, sim, que na sua inquietude, ele quer se expressar e usa a arte como forma. Vocês têm algum exemplo aí que a gente conhece aí de hoje, que alguém de vocês até aprecia, que faz essa transgressão, essa crítica? Do meu tempo, nosso tempo, né? Acho que eu posso falar isso, posso falar do nosso tempo. Havia muitos artistas assim, né? Hoje eu não sei, eu tenho a impressão que diminuiu, mas não sei, pode ser uma impressão errada, né? Mas a gente viveu uma geração que ela usava a arte como forma de crítica, de protesto. Né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo disso para vocês. Meu filho veio falar comigo sobre uma música do Chico, que fala das mulheres. Ele falou, nossa, aquele Chico lá, não sei não, ele era... O pessoal odeia ele hoje, porque... Ele fala daquelas mulheres de Atenas, que baixavam a cabeça, que faziam tudo. Fala, não, filho, você está entendendo errado. Aquilo é uma ironia, é uma crítica. Né? Era uma crítica velada, já que não podia fazer. Então, você vai vendo que ele vai falando ali da mulher submissa o tempo todo. A mulher que é aquela que não tem voz. E era uma forma de fazer isso. E, ao longo da história, sempre foi assim, as pinturas, as músicas, inúmeras formas de arte têm essa crítica, que muitas vezes foi velada, até, inclusive, com relação à religião, à igreja, né? Muitas formas, as pinturas, né? Muito se fala nas pinturas estarem códigos escondidos para que algumas críticas fossem feitas veladamente, né? E hoje em dia talvez a coisa é mais direta, né? Nós temos mais liberdade para opinar. Bom, assim eu penso que seja, né? Agora tem essa coisa do politicamente correto, que também está travando um pouco essa liberdade de você fazer uma crítica, muitas vezes pode ser levado como uma ofensa, né? Nós estamos vivendo esse dilema, né? Ok? Um comentário? Eu vi que essa pimenta aí, acho que ela foi forte demais. Mas vamos lá. Diz também que a arte não está a serviço da moral, da prática moral. Quer dizer, a arte, a princípio, ela não vem para estabelecer uma ética, uma regra moral. Mas eu entendo que ela tem influência sobre a moral. E também acho que a arte também é política. É usada de forma política. E também é usada, muitas vezes, de forma moral. Esse é um desafio, né? Porque quando a gente pensa
na arte em si, ela não busca isso. Mas o ser humano, quando a coloca em prática, ele acaba colocando esses elementos políticos, sociais, pessoais, né? Morais, muitas vezes. E aí a sabedoria nossa, né? De olhar, por exemplo, aquela arte vinda de tal indivíduo e saber o que está por trás daquilo. Quais são as motivações? Tudo bem, a arte dele é bacana, a forma, a expressão, mas ele está passando uma mensagem. Qual, então, é a raiz dessa mensagem? O que ele está procurando? Aí cabe a nós, né? E aí fazer a escolha daquilo que a gente julga bom, como arte que eu deva incluir no rol de apreciação, né? Daquilo que eu entendo como boa arte, como aquilo que contribui para mim. Né? Às vezes, a gente vê, por exemplo, na cultura moderna, uma arte assim agressiva, com apelo, muitas vezes, nihilista, né? Quer dizer, ateu, né? Que traz o lado sombrio do ser humano, o lado angustiado, e é uma arte descompromissada com os efeitos que ela tem sobre o ser humano. Né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa num processo de transformação psicológica, onde, no auge da sua angústia, da sua ansiedade, ela curtia tudo que era obscuro. E aquilo retroalimentava aquele sentimento de ansiedade, de angústia que essa pessoa tinha. Então, era um círculo. Né? Na medida que ela foi melhorando, ela foi saindo desse ciclo de angústia, de ansiedade, né, de descrença, ela foi, então, se libertando dessas formas de arte, procurando outras mais criativas, mais bonitas, que expressavam aquele estado dela. Agora, quantas pessoas não se deixam levar, né, ser influenciadas por essas formas de arte, né? E aí, quando a gente, por exemplo, tem um filho, alguém na família que a gente vê que está, como diz aí a modernidade, né? Está nessa vibe, né? É isso? Nessa vibe negativa, nós temos que chegar com a nossa vibe positiva, né? Chegar e falar, não, peraí, não é assim. Isso é uma parte do quadro, não é a pintura como um todo. Vamos lá, calma. Né? E mostrar coisas boas. Acho que é isso. Então, tudo que é produzido pelo ser humano, para mim, sempre tem influência ética, moral, política, social. A gente está falando aqui de uma arte no sentido universal, né, que vai além do ser humano. Né? Essa, sim, então, é uma arte que é acessível a todos, que inspira, né? A todos, em todos os continentes. Aí ele fala da mêmese, imitação. Então, a arte começa lá com imitação. Quando a gente pensa lá nas figuras antigas, eu vou mostrar aqui uma para vocês. Então, a arte é essa que acompanha o homem, então, desde os primórdios da humanidade. Por esse motivo, a história da arte caminha intrinsecamente com a história da própria humanidade. Não existe fora do tempo e da cultura a que ela é submetida. Encontramos em todos os estágios da evolução social a eterna relação do homem com a transformação de sua natureza e da natureza da arte. Aí, por exemplo, quando a gente vê essa pintura aqui, ó, que eu estou passando o cursor, você deve estar vendo, do lado esquerdo, é uma pintura rupestre. Já é esse esforço de imitação, né? Então, a gente vê aí o cuidado, o detalhamento que o artista está tendo para reproduzir esse animal. Ok? E ali, então, ele vai reproduzir as cores o melhor possível. E a arte, a gente vê isso, né? Nesse processo de imitação,
ele vai evoluindo ao longo da humanidade, se aperfeiçoando em técnicas e métodos, até chegar a um ponto onde vai haver uma quebra com as formas, com a imitação da realidade. Vai chegar num ponto em que já não vai se preocupar mais tanto em imitar a realidade, mas superar a realidade e expressar ela na forma da subjetividade do artista. Eu vou mostrar para vocês agora uma série de quadros que eu coloquei aqui nos slides para justamente ficar claro essa evolução, né? Olha só aqui. No renascentismo, olha a beleza dessa arte. Ela ainda procura retratar a realidade ao redor. É lógico que aqui traz elementos míticos, né, como Vênus, mas já é essa característica, né, que a gente vê na arte antiga. Eu focalizei nos quadros, desenho, até porque eu gosto muito de desenho. Eu também pratico desenho, então é um hobby pessoal. Aí, por exemplo, Da Vinci lá na Mona Lisa, ele vai usar a estética e a harmonia para representar, né? Isso aqui eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na parte de estética e harmonia com vocês, tá bom? Mas só para vocês verem a evolução, né? Aqui, por exemplo, essa pintura que retrata aqui as bailarinas, uma preocupação de ser fiel. E daqui para cá a gente já vê que entra o elemento subjetivo. Van Gogh. Né? Van Gogh expressava o que ele via, da forma como ele via. Aqui está a angústia dele. A gente sabe que Van Gogh sofria com problema de depressão, de angústia. Seus quadros representam isso. Quando a gente chega em Picasso, já é uma desconstrução das formas. Uma fragmentação das formas. Isso aqui é uma cena de guerra. Guernica. Esse quadro de Guernica aqui é uma guerra da Espanha, onde cavalos, então pessoas, né, decapitadas e tudo mais, mas pintados de uma forma não como a gente vê nesse quadro da bailarina, que ainda é uma imitação da realidade. Aqui já foi além da imitação da realidade. Ok? E agora vocês vão ver mais ainda, mais absurdo ainda, né? Como isso, essa extrapolação da realidade na questão subjetiva ganhou ainda contornos mais agressivos, mais dramáticos. No surrealismo, todo mundo já deve ter ouvido falar desse aqui, né? Expressão do tempo, né? Salvador Dalí, né? O Dalí, ele expressava o tempo, a distorção do tempo com relógios distorcidos. Né? Se vocês fizerem a pesquisa no Google dos quadros de Salvador Dalí, vocês vão ver o que é a subjetividade fantástica que ele tinha. E todos os elementos do quadro dele, dos quadros dele, têm algo ali a ser lido e compreendido da sua visão de mundo. Tá? Esse aqui, que é menos conhecido das pessoas, é o dadaísmo. O dadaísmo ele é uma ruptura. Ele vem após as guerras. Então, é uma crítica. Então, essas figuras absurdas que surgem com muitas letras representam uma desconstrução. O dadaísmo, um significado seria desconexão. Então, assim, aquela desconexão que foi vista nas guerras foi representada na arte por diversos autores dessa forma. Tá? Então, a gente vai ver, se vocês colocarem no Google também, aí vocês vão ver coisas loucas lá. Figuras, e aí sugiro a vocês, quem quiser tiver interesse, saber um pouquinho mais, procura lá no Wikipedia, ou Google, o dadaísmo, lá vai falar de como que surgiu esse movimento, dessa desconexão
era uma crítica. Era uma crítica. É aquilo que a gente comentou aqui. É a função da arte como transgressora. Então, esses artistas vieram e falaram, não, as coisas não são assim, são desse jeito, como a gente está retratando. Agora, é lógico que nós, como filósofos, sabemos que isso é um momento. É um momento. Então, eles estão retratando um momento das suas vivências. E aí, então, isso se torna relativo. Por quê? Da mesma forma como eles retrataram nesse período essa desconexão, no Renascimento se tiveram obras e pinturas maravilhosas, porque se viveram tempos maravilhosos. E aí, então, o filósofo ele tem que olhar como um todo, ele não pode olhar só a parte, o fragmento. Ele tem que ter essa visão mais distanciada para olhar. E a gente olhando a curva do tempo, nós sabemos que é assim. Momentos de grande paz, tranquilidade, harmonia e momentos de caos. Que na doutrina espírita nós falamos da lei de destruição. É o momento onde as coisas se desfazem. Mas esse desfazer procura algo novo. Procura uma reconstrução. E as guerras, por exemplo, foram isso, né? Havia, então, uma grande euforia da tecnologia, do avanço industrial, da ciência, e foi feita toda uma desconstrução disso. Porque nós vimos que, apesar do avanço tecnológico e científico, moralmente ainda não estávamos preparados para isso. Ok? Continua, depois desse dadaísmo, o futurismo. Aí um quadro do futurismo para vocês verem. E um outro aqui mais louco ainda é o expressionismo. Esse aqui é do Pollock. Tem um filme sobre o Pollock. Eu recomendo aí quem gosta de arte ver o filme do Pollock, porque o Pollock ele falava o seguinte: eu pinto as forças da natureza. Então, ele tem quadro onde ele pinta a tempestade, ele pinta o céu revolto, ele pinta uma paisagem, e ele fazia quadros grandes, que eram muitas vezes colocados no chão, e ele ia espalhando a tinta, mas só que ele fazia isso com uma maestria tão grande que existe uma coisa que é estudada entre os especialistas sobre o Pollock, que é o seguinte: se você olhar o canto do quadro do Pollock, ele é uma cópia do que é o todo. Então, os quadros do Pollock seriam holográficos. A parte representativa do todo. E aí já até fizeram estudos para estudar os quadros do Pollock com relação a ritmos da natureza. E já encontraram correlações de ritmos da natureza com a forma dele pintar. Quando eu assisti o filme, depois li sobre essas coisas, eu fiquei pensando como eu não sei nada de arte. Né? A gente olha aquilo, critica, olha e fala, mas o que tem aí? Não é possível, tem alguma coisa aí? Você olha. Mas aí quando você... E aí é a diferença, né, de quem estuda, quem se entra no assunto, e da gente que é leigo, que muitas vezes vai só pela impressão pessoal. Né? Então, fica aí a recomendação. Ok? Eu acho que aí deu, deixa eu ver aqui. Isso, depois o próximo é o belo e o feio, a gente vai ver mais para frente. Funções da arte, quem poderia ler? Quem não leu ainda, poderia ler? Maria, Marina, Gisele, cadê Gisele? Não, Gisele, não estou. Está ali agora. Vamos lá, então. Eu vou ler, então, esse para vocês, tá? Vou dar uma colher de chá para Maria, para Marina, são as nossas leitoras da noite. Vou ler aqui funções da arte. Vou participar aí com vocês da leitura.
A finalidade da arte é desinteressada e não utilitária ou contemplativa. É a busca do belo por parte do artista e da avaliação ou julgamento da beleza por parte do público. Dentre as funções da arte, destacamos as mais importantes como sendo a função pragmática ou utilitarista, a função naturalista e a função formalista. São 3 formas, então, né? Função utilitarista, naturalista e a formalista. A função utilitarista seria aquela em que a arte tem por fim alcançar o fim não artístico. No Egito Antigo, a arte tinha por fim servir a religião. Era um fim educativo, no sentido de divulgar e atingir o grande público. Os leitores de arte de hoje em dia busca-se muito mais auferir ganhos com os objetos de arte do que apreciá-las propriamente dito. Aí vem a função naturalista, que visava, em última instância, fazer retratos e autorretratos e retratar paisagens. Com o advento da câmera fotográfica, essa função perdeu o sentido. Ela está mais voltada ao conteúdo do que seu modo de apresentação. E, finalmente, a função formalista, que procura destacar, como o nome mesmo diz, mais a forma de apresentação. Assim, a Mona Lisa, sendo uma figura desconhecida, analisa-se, então, o tamanho do quadro, se ela deve estar centralizada a meio corpo, ligeiramente inclinada, com destaque para o primeiro plano, os outros objetos ao segundo plano, o sorriso enigmático, cores usadas, enfim, essa função formalista tem foco sobre a forma da obra. Bom, eu acredito que as 3 formas de arte estão presentes sempre, né? Que nós temos, talvez, aí a preponderância de uma sobre a outra, sobre outras. E aí eu pergunto para vocês, qual delas que vocês acham que estão preponderando, ou há um equilíbrio? Quem poderia aí fazer um comentário? O que vocês percebem? Marina? Falar? Professora, eu não entendi a pergunta. Nós temos 3 formas de arte, né? Sim. Então, vamos ver. Então, tem a forma utilitarista, tem por fim, então, o fim não artístico, tem a forma naturalista, que é representar, então, de forma de arte, o que está à nossa volta, e a formalista. A formalista é aquela que se preocupa com as formas, então, com a beleza da cor, com a forma em si, com a combinação das cores, como ela impacta os nossos olhos, e por aí vai. Aqui há uma crítica já nesse capítulo, né? E aí a pergunta é essa: se há 3 formas de arte, eu acredito que todas elas estão presentes na sociedade, olhando a sociedade de hoje, qual que a gente acha que está mais presente? Entendi. Eu também não entendo de nada de arte, não, professor, mas acho que é essa utilitarista, né? E acho que está faltando, acho que intuição aí nos artistas, não sei, eu não estou acompanhando, mas eu não vejo o que Da Vinci deixou, o que Van Gogh deixou, né? Parece que não tem mais isso, né? E porque esses 2, eu assisti o filme deles também, de Van Gogh e de Da Vinci, né? E no de Da Vinci, assim, que eu não lembro todo o detalhe, mas quando fala da Mona Lisa, quando passa, né, a parte que ele pintou, parece que é um autorretrato, né? Porque tem todo aquele mistério, quem era a Mona Lisa, quem foi a mulher que pintou, mas era ele mesmo. Sim. Né? Então, assim, e ele se expondo, né, para o mundo também, assim, até hoje, né? Então, olha a coragem, né, também que ele teve de fazer tudo isso.
E Van Gogh, ele também recebia inspirações, né? E era um coração muito bom, porque também, pelo que eu entendo da história dele, que o filme mostra, não sei se também é verdadeiro, mas ele protegeu, né, a criança que atirou nele e mostraram que ele foi um suicida, né? Na verdade, não. Foi um acidente, mas ele não era suicida, ele gostava da vida, né? E ele retratava a natureza, né? Do jeito dele, mas ele era um cara com muita inspiração também, que eu via, de coração bom. Vou anotar aqui na minha lista de filmes a ser assistido esse do Van Gogh. Interessante isso que você comentou. Do Da Vinci eu já tinha visto alguma coisa sobre as polêmicas em torno de quem é a pessoa, né? Essa coisa até de Davi ter esse autorretratado. Mas assim, eu não vi assim nada dizendo é exatamente isso, né? Seriam mais teorias, né? Ilações, Mas né? não é tão fora, né? Sim. Pode ser verdade, né? Agora, Eu achei interessante. tem aquela outra médica também, né? Que ela cuidava dos doentes mentais e tal, e aí ela usou também deles se expressarem com a arte, né? Com quadros. Então, que também eram inspirações, né? Sim. Bacana, isso mesmo. Agora, assim, isso que você colocou, eu penso também da mesma maneira. A arte hoje, ela está submetida a um utilitarismo muito grande, né? Eu, por exemplo, gosto muito de música e acompanho a música. Eu tenho irmão que é colecionador, que participa de grupos, a gente conversa bastante. E a grande dificuldade hoje de um artista de expor a sua arte é justamente a questão comercial. Então, muitos artistas cedem daquilo que eles concebem como arte, muitas vezes até para começar a sobreviver de música. Então, já entra num enredamento, já lá no início, de fazer coisas que são aceitas popularmente, que muitas vezes não é o que eles gostariam de fazer. Há casos, vocês devem saber, de cantores sertanejos que são roqueiros, que gostam de rock, mas encontraram na música sertaneja uma forma de ganhar dinheiro, manter a vida. Começaram lá atrás como uma dupla, tocando em barzinho. E era isso que as pessoas gostavam de ouvir, era isso que divertia elas em determinados ambientes. Então, elas vão deixando a arte delas sucumbir por uma questão de mercado utilitarista. Tá? Falando em música... Nem todos, Falando né? em música... Desafio tudo isso, né? Pode falar, Maria. Desculpa, professor, que você está falando de música, veio um monte de coisa na minha cabeça, mas acabei de assistir um filme chamado Antônia. Antônia Sinfonia, alguma coisa assim. E que se passa, acho que antes da Primeira Guerra Mundial. E a história é muito bonita, é verdadeira. É uma história verídica. E ela queria ser, assim, de família bem pobre e tal, a história é muito bonita. E ela queria ser maestrina, né? Ela aprendeu piano sozinha, que o pai era catador de lixo, achou um piano no lixo e deu para ela, e ela se encantou com o pianista, com o órgão na igreja, e aí ela mesma sozinha aprendeu a tocar piano e queria ser maestrina. Só que é um grupo só de homens, né? Mas mesmo assim, ela foi atrás, correu, conseguiu, e ela conseguiu reger por 4 anos, mas o domínio masculino, e até hoje, não existe mais. Ela não conseguiu fazer mais mulheres seguirem, que os homens dominam, é super machista, assim, até triste por esse lado, né? Esse lado da música, com regentes, só masculinos mesmo. E aí você vai observar, puxa, é verdade, você não vê maestrinas. Né? E essa mulher lutou lá no começo do século XX,
E foi assim, foi vitoriosa, né? É bonita a história dela. Mas aí, falando de música também, eu lembrei mais de duas coisas. Eu moro aqui perto eu moro aqui no Jardim Paulista, tem uma feira aqui. E vira e mexe, fim de semana, na feira, tem um que toca harpa e o menino toca violino. E aí eu cheguei na feira, ele tocando violino, música, bar, ele tocando bar. Eu parei para ouvir, né? E fiz uma contribuição também, que ele deixa a caixa do violino aberta para receber moedas, né, de contribuições. E tem ali ó, o contato deles e tal, mas ele fica lá na feira. E eu também acabei de conhecer também, quer dizer, acabei não, eu já conheci o menino criança, tá? Hoje ele já está, acho que com mais de 20 anos, e ele já tocava na igreja do pai dele, que é evangélico, ele gosta de rock. O negócio dele é rock, mas o pai era da igreja evangélica, ele tocava na banda do pai dele, na igreja do pai, e hoje ele é produtor, porque ele falou assim, ele foi estudar para ser produtor, e ele produz as músicas dele, já gravou um CD. Legal. Entendeu? Porque assim, porque ninguém contrata, né? E aí com esse negócio da pandemia também, né? E ficar parado, tal, não tá tocando em lugar nenhum, e ele mesmo está se autopromovendo, né? E aí falou, mas como é que ganha dinheiro com isso? Ele falou assim, ele ganha porque joga no Instagram, joga isso, joga naquilo, e entra dinheiro. Olha que forma legal, né? E aí, qual o ritmo dele? Não é funk, acho que o ritmo é funk, mas a letra, para o pai usar na igreja, também que o pai é evangélico, as músicas são de coisas alto astral, não tem palavrão, são coisas boas, né? Marina, depois compartilha no grupo esse artista aí. Então, aí eu pedi esse menino para a gente conhecer. E ele fez a música pro Dia das Mães, para a mãe dele. Mãe, eu aprendi a voar, eu estou voando, coisa assim. E ele me mostrou, eu falei para ele, manda para mim, ele mandou, eu estou com esse vídeo aqui, eu mando para o grupo, para vocês eu conheço o Júnior, o rapazinho que toca violino e canta, ele parece um indinho lá na feira do Jardim Paulista. Isso, ele canta tipo um tenor. Tipo um tenor. Ele é magrinho, franzininho, mas com vozeirão. Isso. E o rapaz da harpa do lado dele. Isso. Eu conheço. Um menininho que canta chama Júnior. Então, eu não conversei com eles. Isso. Eu já conversei com ele. Até eu estava na feira outro dia, ele estava cantando, tipo um tenor. Até duas mulheres passaram do lado e falavam assim, nossa, se você fechar o olho, você não imagina que esse menininho cantando. Eu conheço ele. Vira e mexe, eu estou na feira do Jardim Paulista sábado. Isso. E cruzo com ele lá. Isso. Legal. Então, pelas conversas que eu tenho com o pessoal do meio, né, alguns aí da família, amigos, há um reconhecimento que há um empobrecimento da arte, né, principalmente na música, né? Há um reconhecimento. Isso aí Eu, por exemplo, eu sou bastante eclético, eu não me prendo a um ritmo ou outro. Bem como a Marina falou, está passando algo legal? A mensagem é boa? Me faz bem? Me eleva meus sentimentos? Ótimo. Ok? Essa questão do palavrão também, eu não gosto, né, de palavrões. Então, assim, me incomoda uma música, até filmes, né? A gente, às vezes, quer assistir filme brasileiro, prestigiar o cinema brasileiro, mas fica difícil, né? Muitas vezes não dá. Você fica, como é que você senta em família e assiste um filme brasileiro? Né? No inglês ainda passa batido lá, tal, tem também, não vou dizer que não tem, né? Mas essa é uma das dificuldades que tem. Então, a gente fica ali escolhendo, né? Peneirando, né? Mas isso, sim, tudo essa questão utilitarista, né? O mercado vai criando fronteiras, vai colocando tudo dentro de um cercado do que vende, né? O que vende. E aí, eu lembro, por exemplo, do Michel Teló
falando assim, aquela música que fez sucesso até no exterior, me fugiu o nome da música aqui agora. Mas era uma música com uma letra muito simples, ele não queria gravar. Ou não, o Michel Teló também é músico, é um cara que ele tem uma raiz musical, musicista, tudo mais. Mas aí uma hora a gravadora chegou para ele e falou assim, não, você tem que gravar essa música porque essa música é hit de sucesso. E a gravadora dava certo. A música que foi vista até imagens de pessoas no exterior cantando, dançando em barcos, não sei se vocês lembram. Alguém está lembrado o nome dessa música aí? Agora me fugiu aqui. Ai, se eu te pego, acho que é isso, não sei. Se eu te pego, não sei o quê. Olha, até o André Rieu tocou essa música. Como é que é, Gisele? Eu lembro da história que ele não queria gravar. Sim, eu vi ele falando isso numa entrevista. Ele falou que ele rejeitou a música, mas depois a gravadora insistiu porque era um hit de sucesso. Então, aí entrou a parte comercial. Como artista, ele olhava aquilo e falava assim, não, isso aqui é muito simplório, isso aqui está muito raso, alguma coisa assim, né? É porque ele acertando. Na entrevista, ele falou isso. Então, é um exemplo, por exemplo, do que o artista, às vezes, se sujeita em função da questão utilitarista, comercial. Né? Agora, tem artistas que desafiam, né? Continuam colocando a sua arte, a sua forma de expressar, a despeito se isso vai dar dinheiro ou não. Eu, por exemplo, Zé Cabaleiro, por exemplo, eu vejo como um desses. Né? Acaba tendo um público mais restrito. Né? É inevitável que tenha um público mais restrito, mas ele está ali levando a sua arte, dentro daquilo que ele concebe, que ele acredita. Pode falar, Maria. Tem um violinista jovem, assim, era jovem, né? Agora já deve ter, sei lá, deve ter uns 40. É jovem ainda. É alemão, é o David Garrett. Eu ganhei o CD dele interpretando... agora esqueci quem que ele estava interpretando. Mas ele é clássico, ele toca violino desde criança, e educação clássica, né? Mas ele toca rock. Então, assim, ele fez um dueto com... Está fugindo os nomes. Não sei se é o guitarrista do Aerosmith, e um na guitarra e ele no violino, com rock. Entendeu? E assim, é jovem, né? Assim, então tem tudo a ver, entendeu? Mas ele toca clássico, né? Bach, Beethoven, toca tudo. Né? Então, assim, acho que ele toca, porque ele sabe, né? Ele tem essa formação clássica, mas eu acho que assim, o outro ele toca por gostar também. E o negócio não é só tocar, né, professor? É ter sentimento, né? É mostrar sentimento. Então, o artista, você André Rieu também, você vê André Rieu, você vê sentimento na música, na interpretação deles. Né? Então, assim, você... Como é que é o nome? Como é que é o nome mesmo? Um é David Garrett. David Garrett. O outro é André Rieu. André Rieu já é o coroa. Ele faz encenação, né, André Rieu? Eu ia falar que até André Rieu tocou Ai, Se Eu Te Pego. Você falou, No final do concerto, eles começaram ali, quando o pessoal identificou que era essa música, a plateia inteira cantando. André, eu não sabia acho dessa. Que acho que é assim, que eu escrevi aí no chat. David Garrett e André Rieu. Então, se você gosta de violino, Marina, ou alguém do grupo aí, e há um esforço de alguns artistas modernos, né, de trazer a música clássica para uma linguagem moderna, né? Eu gosto muito, aprecio muito a Lindsay Sterling. Eu vou mandar no grupo aí. Ela é uma violinista que ela consegue tocar violino fazendo coreografias. Sim, não, sim, já vi. Essa daí tocou também com The Piano Guys, não tocou?
Ah, então você já conhece. Nossa, eu acho ela fantástica. Sim, ela dança. E tem várias mulheres, Professor, eu estudo, quer dizer, até parei agora na pandemia, né? Eu estudo violino. Ah, que legal. Não vi, Maria. Eu tava estudando. Agora parei, né? Só que eu parei por causa da pandemia. Você tem mais Né? propriedade para falar do que a gente aqui, então. Não, professor, é o que eu estou falando, não é só tocar, tem que ter sentimento. Mas é difícil, é muito complicado. Meu filho fala assim, mãe, seu professor não é bom. Eu falei, não é professor que é bom, porque tem que estudar todo dia. É verdade. Eu tenho que treinar todo dia. É o braço, são os dedos, fala o tempo, né? É complicado. Mas eu gosto muito. Assim, depois de velho, eu falei, agora chegou a minha vez, né? Agora deixa eu estudar. Mas aí veio a pandemia, e aí parei tudo. Eu posso pegar, tal, mas é complicado, afinar, tocar. Mas essas mulheres, professor, eu vou ter que viver muito ainda para tocar igual elas. Adoro dança. Eu também danço. Eu também gosto de música, dança, pintura. Entendeu? Eu também faço dança. A dança ainda dá para fazer fala, nossa, com online, né? Dá para ter aula, mas tocar e dançar, isso ainda está longe. Tem que viver muito ainda. E só quem tenta mesmo para ver a dificuldade que é, né? Difícil mesmo, tem que ter muita disciplina mesmo, muita prática. Eu, no meu caso, eu sinto isso por causa do desenho, né? Quando era mais novo, eu desenhava, pintava bastante, cheguei até a participar de algum concurso, assim, da cidade, coisa pequena. Cheguei até a fazer um ano de Pan-Americana de Artes, tá? Em São Paulo. Tinha desejo de trabalhar, então, como desenhista. É isso que você falou. No começo, para você pegar os fundamentos, é um trabalho, é anos. Depois você pega os fundamentos e domina um pouco, aí que você vai começar a expressar a sua arte. Né? Então, assim, é um processo de disciplina gigante para você dominar. Eu imagino a pessoa com um violino na mão, né? A gente vê exemplo de pessoas que começam no violão e desistem. Né? No violão, imagina no violino. Né? Então, é assim. Agora, realmente, tem aqueles que vêm, para eles é natural, né? Sim, Pega sim. aquilo, aquela coisa flui, sai, parece que já nasceram com o instrumento, né? Sim. Mas é que eu vejo, também vejo criança tocando violino. Eu falei, gente, se criança pode, eu posso. Entendeu? Criança com 5 anos, 4 anos tocando, eu falei, eu também consigo, né? Não é possível. E também quem toca violão, fala que toca de ouvido, porque violino é com partitura. Eu tenho que ler, eu não consigo, eu não consigo decorar nada até hoje. Não consigo decorar. Aí, violão é sem partitura e é o pessoal fala que toca de ouvido. Como é que eu não consigo violino assim, entendeu? Entendi. Tem que ser lendo. Tá bom. Mas Então, gente, eu vou vamos lá para o insistir, 17. vou continuar. É isso aí, mano. Vamos aqui para o 17.4, o gosto, belo e o feio. Gisele, não gostaria de contribuir com a gente? Leio sim. Nós estávamos agora, o gosto, o belo e o feio, né? Isso. O belo é diferente do bom e do verdadeiro. O bem é objeto da ética. A verdade é objeto da ciência e da metafísica. E a beleza é objeto da estética. A estética afirma a autonomia das artes pela distinção entre beleza, bondade e verdade. A beleza é um valor objetivo, que pertence ao objeto e que pode ser medido ou é subjetivo. Que pertence ao sujeito e que, portanto, poderá mudar de indivíduo para indivíduo? É uma pergunta, né? Eu não tinha lido direito. Então, é uma pergunta, se a beleza é um valor objetivo ou é um valor subjetivo. Para Kant, o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não se possa justificá-lo intelectualmente. Para ele, o objeto belo é uma ocasião de prazer
cuja causa reside no sujeito. Neste aspecto, o belo não se reduz a um único indivíduo, uma vez que todos os homens têm as mesmas condições subjetivas da faculdade de julgar o belo. O que um crítico de arte tem a mais é o seu conhecimento de história e a sensibilidade educada. Continuo? Continua. Pode ir. Podemos definir o belo como sendo uma qualidade que atribuímos aos objetos para exprimir um estado de nossa subjetividade, não havendo, portanto, uma ideia de belo nem regras para produzi-lo. Hegel diz que a beleza muda com o tempo e essa mudança depende mais da cultura e da visão de mundo. Os empiristas participam do conceito de belo, reduzindo-o ao gosto de cada um. E aquilo que depende do gosto e da opinião de cada um não pode ser discutido racionalmente. O feio não pode ser objeto de arte, entretanto, a arte poderá representar o feio, ou ter uma forma de representação feia. O problema do belo e do feio é deslocado do assunto para o modo de representação. Só haverá obras feias se forem mal feitas. O gosto não é uma preferência arbitrária e imperiosa de nossa subjetividade. Se quisermos educar o nosso gosto frente a um objeto estético, a subjetividade precisa estar mais interessada em conhecer do que em preferir. Assim, ter gosto é ter capacidade de julgamento sem preconceitos. A ideia do gosto se dá dentro da experiência estética, que é a experiência da presença tanto do objeto estético como do sujeito que o percebe. Podemos começar com obras que nos estejam mais próximas, no sentido de serem mais fáceis de aceitar e dar um passo de cada vez. O universo das artes é muito rico e enriquecedor, e através dele descobrimos o que o mundo pode ser e o que nós podemos ser e conhecer. Ok, ótimo, Gisele, obrigado, hein? Um pouco longo aí, mas vamos tentar tirar o essencial desse capítulo. Ele define lá, então, que a beleza é um objeto da estética, ok? Aí, então, entra a questão do belo e do feio, e que aí ele coloca um questionamento importante, logo no terceiro parágrafo. Ele coloca assim: a beleza é um valor objetivo, que pertence ao objeto, que pode ser medido, ou é subjetivo, que pertence ao sujeito e que, portanto, poderá mudar de indivíduo para indivíduo? Aí vários filósofos tentaram responder essa questão. O Kant, ele fala que o belo é aquilo que agrada universalmente, né? O Hegel falou que a beleza muda com o tempo. Então, entra aí a questão da subjetividade, pois depende da cultura, do tempo histórico, né? O empirista é aquele que fala que a beleza é uma coisa relativa, vem de acordo com o gosto de cada um. E aí, esse item, esse capítulo, vai terminar falando do gosto. Então, se é assim como os empiristas estão dizendo, que é de acordo com o gosto de cada um, é aquela frase popular que a gente conhece: gosto não se discute. Não é? Agora, o interessante é que ele pede para a gente ter um gosto, a apostila nos diz, sem preconceito. E aí eu acho difícil isso acontecer. Porque nós carregamos preconceitos. E o gosto está muito ligado a isso, né? Desses conceitos. Como é que a gente supera os nossos preconceitos para gostar de algo que, para nós, a gente considera... eu não gosto disso. A princípio, então, você não pode ter essa postura de falar gosto não se discute ou eu não gosto disso. A gente teria que, então, como filósofo, ter abertura para... Será que é possível gostar disso? Esse é o desafio lançado. Saia dos seus conceitos, dos seus pré-julgamentos e tente ter uma abertura para compreender o gosto por algo diferente. Aí ele nos dá uma dica. Quando algo, por exemplo, foge muito do nosso gosto, em termos artísticos,
a gente começar por coisas mais fáceis de aceitar para alcançar algo que lá acontece, por exemplo, com a música clássica. Tem muita gente que fala, música clássica, eu? Hã? Aí, quando ouve a música clássica na forma de uma música moderna, oh, mas não é que é interessante? Isso aí é Tchaikovsky? Nós não sabia, né? Aí, então, recebeu aquilo de forma mais fácil, mais mastigada. Pode ser, então, que se ela tiver interesse, eu gostei desse tipo de harmonia. Então, quem é esse autor que criou essa harmonia? Aí você vai lá buscar. Pode ser que mais para frente, superando os meus preconceitos com relação à música clássica, eu venha a gostar de obras que, olhando para o meu passado, eu falava, nossa, achava que tudo isso era bobeira, né? Eu acho que essa abertura a gente tem que ter. O filósofo, acho que é esse que tem essa abertura, né? Agora eu lanço para vocês o questionamento e o desafio para vocês. A beleza é um valor objetivo ou ela é subjetiva? Quando a gente discute o belo e o feio, a questão da beleza se impõe. Eu acho que é subjetiva completamente. E aí, vamos lá. Eu estou de acordo com esse autor aí que disse que ela depende da cultura e do povo daquela época. Ok, Gisele é hegeliana. E o Kant diz que o belo é o que agrada universalmente. Quer dizer, o Kant está dizendo o seguinte, a despeito de como a beleza varia ao longo do tempo, existe um belo universal. Eu sou kantiana. Ah, Maria é kantiana. E aí, Marina? Hegel. Então, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estamos Aqui, ouvindo sim. Hegel. Aqui, ó, dá para ver aqui? Dá para ver? Esse é o David Garrett. O violino. Ah, do violino. Esse aqui é o David Garrett, ele está tocando Bach. Ele está tocando área de Bach. Depois a gente dá uma pesquisada, a imagem aí está com o fundo... Está interferindo, né? E ele toca isso, com muito sentimento. Eu choro, flutuo quando ele toca, é muito lindo. O professor, mas falando, quando entrou aqui o gosto, eu lembrei de culinária. E culinária também é uma arte, né? Eu também pensei nisso, viu, Marina? Porque a gente pode refinar. Eu pensei nisso. Como a gente gostava de um determinado prato, depois, com o passar do tempo, a gente começa a gostar dele de outra forma e de outra forma. Como a gente pode ir mudando. E eu gosto também, porque a gente fala assim, não gosto, mas você provou? Entendeu? Culinária de outros países, né? Culinárias que a gente não tem costume, entendeu? A gente tem que provar. Eu pensei em vinho também, Isso, porque as pessoas têm o paladar para vinho. Para a gente, por exemplo, quem não tem para mim, todos os vinhos só consigo diferenciar se é suave ou se é seco. Mas as pessoas diferenciam os vinhos. Nossa, quem tem o paladar, quem é enólogo, né? Sim, também pensei também no vinho. E para mim tem que ser ainda aquele baixo teor alcoólico. Porque senão eu passo mal. Tem que ser, eu já descobri qual que eu posso. Eu posso quem quiser me presentear com vinho, tem que ser o português, tem que ser frisante. Ou francês. Não, o moscatel, que é 5%. Tem o italiano que eu provei muito bom. Francês então, também. vejam bem, nós temos aí duas visões. Eu sou a favor de uma síntese. Okay? Mas eu posso fazer um comentário? Eu sei que não é de obra de arte, mas eu não me conformo hoje como as pessoas... Vocês repararam que todas as pessoas têm a mesma sobrancelha? As mulheres. Mulheres do grupo, me ajudem.
Vocês repararam que as mulheres têm a mesma sobrancelha? A minha Entrou- não. Verdade, verdade, Gisele, Não, verdade. entrou na Elas moda. mandam fabricar a sobrancelha. Entrou na moda um marketing, um comércio do formato ideal e belo de sobrancelha. E aí entrou na onda um monte de franquia para você ter a sobrancelha desse modelo. E se você não tem pelo suficiente para ter uma sobrancelha desse modelo, você faz a tatuagem, que é a micropigmentação dessa sobrancelha. Então, todas as mulheres têm a mesma sobrancelha. É impressionante. De jovenzinhas, adolescentes até idosas, a mesma sobrancelha. Porque Agora, mas é o belo, agora, é o que, Bem lembrado, Gisele. mas é o agora que a ela se cultura e a destaca. sociedade acha que é belo. Então, todo mundo está pagando para ter essa sobrancelha igual. Mas agora elas se destacam mais porque o resto é tampado. Agora Não, mas ninguém- isso já é antigo, Marina. Em toda Sim. esquina tem uma franquia Não, de mas agora, sobrancelha. sim, mas agora se destaca mais ainda. Porque Claro, cada marca mas quem diria que ia ser um grande negócio uma pessoa ser técnica em tirar pelos de sobrancelha? Boa. Então, aqui eu vou falar com a presença masculina, né? O universo de vocês, mulheres, é muito complexo, viu? Não, mas aí também, eu falei na aula passada, daquele livro lá do hábito, do poder do hábito, né? Porque também, na época da Primeira Guerra, ninguém escovava os dentes. E aí os soldados iam para a guerra e aí com os dentes cariados só causava problema. E aí o hábito de escovar os dentes, né, começou. Né? Porque aí que começou. Então, todo mundo começou a escovar os dentes. O negócio da sobrancelha, mesmo que deve ser um hábito agora também. O hábito Não é de hábito, ter não. delineado. É dinheiro e é uma imposição de beleza cultural da nossa época. Eu vejo assim. Modismo, é modismo, doutora. Não traz benefício para a gente em nossa saúde, como é o escovar os dentes. Sim. Não, E não é perfeito. só mulher, não. Homem também, viu, professor? Você que não está sabendo. Agora, homem tirando Homens sobrancelha, gente. Ah, mas é muito mais... Ô, Gisele, mas é mais bonito do que monocelha, né? Você está vendo? Nós também, sem querer, absorvemos isso. Se a gente vê alguém com a sobrancelha que não está nesse padrão, que hoje é o bonito, a gente já nos chama atenção. Então, vocês sabem que a questão da beleza, ela é um tema que os gregos trataram bastante. A compreensão de universo dos gregos, que eles falam na palavra cosmos, é estética, perfeição, estética e harmonia. Então, eles entendiam o universo como perfeição, estética e harmonia. Isso está implícito na palavra cosmos, que é um cosmos com K, no grego. Aí virou cosmos com C. E vocês têm uma luta nesse campo que é através dos cosméticos. Cosmético é as ferramentas que a mulher procura a perfeição, a beleza e a harmonia. Porque, a princípio, as mulheres seriam a vitrine dessa beleza, dessa perfeição. Então, essa indústria do cosmético, ela é uma indústria que vai no apelo, não como falou, né, da saúde, ela vai no apelo estético, subjetivo, né, da necessidade de autoestima, afirmação, né? E aí os modismos surgem para definir, né, justamente isso, né? O que é bonito hoje? E se a gente não for uma pessoa crítica, entrar no senso comum, a gente vai sair de modismo em modismo, fazendo coisas que muitas vezes a gente nem considera tão bonito assim, mas porque é aquilo que hoje na sociedade é considerado bonito. Né? Então, aí realmente o senso crítico é muito importante.
tem algum tipo de modismo que eu acho bonito, bacana, beleza. Entrou em harmonia com aquilo que eu concebo como bonito, como belo. Mas tem outros que não. Mas se eu não fizer, eu não vou ficar bem. Aí já é outra questão, não é mais da beleza, é da autoafirmação. Né? E aí, eu acho que para as mulheres isso é um desafio muito grande. Eu, por exemplo, eu sou raiz, né? Eu sou o masculino raiz lá atrás, que a gente... a sobrancelha de cada um, o jeito de cada um era... Né? Você pega hoje, por exemplo, no meu tempo não havia a preocupação de ter um corpo definido. Hoje os jovens estão todos preocupados com isso. E elencam muitas vezes isso como algo importante, como um cartão de visita, né? Nós, enquanto espíritas e espiritualistas, nós temos que fugir disso. Não é a forma, não é o exterior, é olhar outro tipo de beleza. Então, quando a apostila nos fala da beleza do espírito, é isso que tem que estar em mente para a gente. Se a minha beleza exterior está refletindo aquilo que é belo dentro de mim, ótimo. Estou em harmonia. Agora, se não, e aí eu acho que, puxa vida, eu não consigo seguir um padrão e me sinto menor por isso, ainda tem uma deficiência do espírito na sua questão de autoafirmação, de amor próprio. Ok? Eu acho que esse é um grande cuidado que a gente tem que ter, porque a moda, ela vive de utilitarismo, de ganhar dinheiro. Então, ela cria novas necessidades o tempo todo. Hoje é a sobrancelha. Você falou da sobrancelha, eu tive no Extra ontem. Eu vi lá a imensa loja de sobrancelha que tem lá no Extra, né, do Colinas. E é isso mesmo, né? E amanhã vai ser outra coisa. Depois virão outras, né? E, no fundo, o que é mais importante para nós está na essência, né? Está no espírito. Então, assim, que a gente não seja tão dependente dessas coisas. Okay? Acho que isso é importante para nós. Eu queria falar. Pode falar. Tem duas coisas. Uma coisa, acho que a minha, pelo menos, na minha visão muito materialista, esse belo, a perfeição, a harmonia, olhando para o lado espiritual, não é simples, não é fácil mesmo, porque se é para chegar no divino, né, que é só o divino, só o espírito que está nesse patamar do divino, ele é perfeito, ele é harmonioso, ele é belo, assim, a minha distância é muito materialista ainda para conseguir até visualizar isso, né, e está muito longe, muito menos para atingir, né, está muito distante, né, assim, se a gente já é espírito errante, que já errou muito, a gente está aqui uma chance ainda mais, para dar mais um passinho, quer dizer, preciso vir quantas vezes ainda para conseguir evoluir, para ter uma visão mais espiritualista, espiritual, para entender tudo isso, que é tudo muito complexo, não é fácil. Outra coisa é que, tipo, hoje, nossa vida média, ela subiu, sei lá, 20, 30 anos, desde o começo lá do século XIX. Né, que a média de vida lá atrás, sei lá, era 50, 60 anos, quem tinha 60 já estava velho, já era vô, gagá, né, já estava com o pé na cova. Hoje, quem está com 60 tá se aposentando, ele tem mais 60 para viver aí. Sei lá, pode não chegar nos 60, mas será uns 40, porque está chegando nos 100 anos, entendeu? Então, assim, não é que está hoje, se é moda, você está com um corpo bom, não sei o quê. Mas se você tem uma boa alimentação, se você pratica atividade física, se você está praticando meditação, tendo uma vida espiritualista, né, você está cuidando da tua mente, do teu espírito, você vai ter um corpo bom. Né? Você pode, nem musculatura não vai ter, porque depois de uma certa idade, muito menos mulher. Mulher não tem músculo mesmo, que acaba perdendo tudo, musculatura, perde tudo. Né? Então, assim, você tem que cuidar da alimentação. Então, você vai ter um corpo bom.
Você vai ter uma saúde boa, entendeu? Pensando que você, com 60, você vai ter mais uns 40 pela frente, entendeu? Então, assim, você vai estar bem. Isso não é errado, isso é consequência de você cuidar do corpo, da matéria, que está abrigando a tua centelha divina. Entendeu? Então, assim, é tudo consequência, é tudo resultado de um bem viver, né? Viver de cabeça boa, de espírito bom, entendeu? E vai cuidar da matéria, que também não é errado, porque você está abrigando o teu espírito. Então, Marina, Você... de uma certa forma, a gente percebe que a natureza, e aí com essa questão do envelhecimento, por exemplo, que você está citando, ela colabora para que nós, nesse período do envelhecimento, a gente aprimore essa percepção do espírito, né? A gente vai... Então, assim, quando a pessoa é muito apegada materialmente, a uma beleza material, para ela fica mais difícil, né? Porque é natural do corpo, né? É inevitável. Então, se ela tem em si, como você falou, uma mente saudável, pratica meditação, uma alegria de vida, um olhar positivo, ela envelhece com beleza, uma beleza relativa àquele período, que é uma beleza que a gente percebe que isso vai um aprendizado para a vivência em espírito, né? Quando a gente tem, por exemplo, na literatura espiritualista, espírita, a gente vê pessoas, por exemplo, lá no mundo espiritual, velhas, às vezes corcunda. A gente pensa assim, mas é um espírito antigo, velho, assim, nessa situação. Isso é porque houve uma relação muito ruim com o envelhecimento. Muitas vezes até uma inaceitação. Porque no espírito não é velho. A gente se materializa, vamos dizer assim, a ideoplastia do corpo espiritual, ela vai surgir com aquilo que mais impactou a nossa mente. Então, essa relação ruim com a velhice, muitas vezes, vai plasmar corpos velhos, doentes, tá? Que não deveria ser assim. Se eu me olho como espírito, como algo que vai além do corpo físico, eu consigo, por exemplo, me imaginar na minha melhor idade. E aí aparecer em espírito numa situação bem melhor. Ok? E porque essa capacidade plástica do perispírito está ligada àquilo que nós introjetamos aqui na nossa mente. Por isso a importância do que tudo está falando, dessa velhice saudável e cada vez mais valorizando, né, essa beleza que é, e eu entendo que a modernidade até está contribuindo no sentido positivo para isso, e para algumas pessoas gerando apego. E aí é aquela luta contra o envelhecimento. Não é isso, não é lutar contra o envelhecimento, é tornar o envelhecimento bonito, dentro das suas limitações. Ok? E muita gente ainda não compreende isso. E aí se tornam escravos, né, de uma meta impossível de ser alcançada. Agora, com relação ao belo e o feio, a provocação está aí, ó, nesse quadro. Vou mostrar para vocês. Para a gente falar se é universal ou se é relativo e histórico. Eu compreendo que o Kant está dizendo quando o belo é aquilo que agrada universalmente, porque é a questão da estética das formas. Mas o Hegel também tem razão, que apesar dessa estética metafísica das formas, dessa beleza idealizada, a beleza varia no tempo. E aí, então, nós vamos valorizar, através da arte, né, períodos onde a gente... uma determinada forma é mais pintada, outra menos. Então, a gente sabe que no passado, por exemplo, hoje a magreza domina, né? Mas não foi assim. Aí deixa eu ver se eu coloquei aqui uma outra provocação. Aí uma outra provocação aí, né? Os gregos
Lá pintaram, então, eles entendiam assim, o belo universal. Agora a gente olha assim, essa é uma grande polêmica, né? E o gordinho? O gordinho não é belo? Eu, por exemplo, me coloco aí na figura desse gordinho. Eu tenho a pancinha igual a dele aí, ó. Né? E aí, Ah, mas como não é é que... nada bonito, não. Não é bonito, não, pancinha. Prefiro o magrinho lá, saradão. Eu prefiro de tanquinho. Então, aí eu vou confessar para vocês, eu não posso ser hipócrita e falar assim, se fosse me dada a oportunidade de tirar a pancinha, eu tirava. Sim, né? Eu, por exemplo, eu tenho problema de acumular líquido. Eu tenho insuficiência cardíaca, retenção de líquidos. Então, assim, a pancinha é uma coisa que eu aceito com resignação. É um trabalho de resignação. Mas se fosse me dada a oportunidade, eu tirava a pancinha. Eu, por exemplo, eu emagreço bastante, mas a pancinha, os líquidos ali, é uma briga para tirar. Então, Outra assim... vida, na outra vida, professor. Marina tá afiada hoje, hein, Marina? Mas tá bom, certo. Porque não, porque ó, é uma vida, porque é uma vida. Eu a vida inteira fui magra. Eu a vida inteira fui magra, entendeu? Assim, e aí cuidando também da alimentação, né? A gente sabe também, já é jovem ainda, mas depois dos 30 a mulher cai no abismo mesmo. Então, assim, se não tirar açúcar, glúten, né? As farinhas, os carboidratos simples, assim, tem que comer direitinho, comer de tudo. Não tem como, entendeu? Aí o coração vai, né, vai ficar ruim mesmo, colesterol, tudo. Entendeu? Então, assim, por isso que eu estou falando, não é você cuidar só do corpo, pelo corpo saradão. Se você está se alimentando bem, se você faz uma atividade física, a consequência é um corpo bom, né? Uma cabeça boa também, tem que estudar filosofia, tem que estudar espiritismo, tem que estudar, né, bastante coisa, entendeu? Fazer música, né? Já que eu fiz essa brincadeira aí, mostrando o Davi perfeito, belo universalmente, e o Davi temporal, né, dos tempos de hoje, né, de muito carboidrato, eu trouxe esse autor aqui, né, o Botero, né, que pintava os gordinhos, né. E aí perguntavam para ele, mas você gosta de gordo? Ele falou, não, eu gosto de volume. Eu não pinto só pessoas com volume, eu pinto animais com volume, eu pinto tudo com volume, eu adoro os volumes. Então, aí fica aí uma homenagem, né, que eu faço. Então, aí fica aí, eu vou encaminhar esses slides para vocês lá no grupo, no PDF, lá, tá? Essas imagens aí. O ideal de beleza doentio. É toda essa advertência aí que a gente andou conversando, né? Da indústria, o que ela impõe. A gente olha essa menina linda, né? Uma menina linda ali, e ela, quer dizer, o contrário, né? A menina aí anorexia, né? É isso? Quer dizer, bom, agora eu me confundi aqui, peraí. Ela tá certo, ela é anoréxica, mas se vê gorda, né? Ela é magra, mas se vê gorda. Então, isso é o ideal de beleza doentio que a gente vê na sociedade, né? Então, até onde vai isso? Até onde vai essa imposição? Tem a morte dela, porque ela ali já está quase morrendo, né? Então, assim, quantas meninas, né, que poderiam se sentir bem como são, por um ideal de beleza doentio que a sociedade impõe. Eu não tenho visto isso, né? Às vezes eu fico impressionado como algumas mulheres querem corrigir a curva do maxilar, quer corrigir, né? E faz uma cirurgia plástica, correndo risco de vida, muitas vezes, né? Depende da cirurgia, né? Mas aí que você falou, de novo eu caí no mesmo. As pessoas querem ficar todas iguais. Eu fico impressionada. Veja as pessoas famosas na televisão, as imagens das pessoas que aparecem, elas têm todas o mesmo rosto.
Comecei pela sobrancelha, mas você falou, as pessoas fazem plástica. Todas elas estão botocadas, não tem expressão na testa. Todas elas estão preenchidas. Esse maxilar é o auge, é o must. Coloca um pouquinho de preenchimento aqui, levanta a bochecha, ar de jovialidade. É impressionante, mas está todo mundo igual. Todo mundo igual. Eu lembro de ver casos, por exemplo, da pessoa que a gente já considera muito bonita e ela se submeter porque tem um detalhe dela que ela não gosta. Então, ela quer uma perfeição absoluta no rosto, por exemplo, né? Nariz, Puxa, cirurgia de nariz é um negócio que sempre fica feio. Porque nariz é uma coisa que não tem... Claro que tem às vezes alguns narizes que ficam muito desarmoniosos, mas o nariz de cirurgia plástica é tudo igual, é tudo a lá Michael Jackson, empinadinho. É horrível, eu acho horrível. Boa. Vamos lá, então, para o 17.5. Puxa vida, hein? Deixa eu ver, olhar o tempo aqui. Eu queria, então, entrar em estética, gente. A gente já falou tanto de estética, Ricardo, se quiser, passa para frente. Tem 2 minutos só, professor. Então, já está acabando. Vamos para o 17.7, que eu acho que ele tem algo legal para nos dizer, que é arte de elite, arte popular, arte de massa. E harmonia. Harmonia, eu queria mostrar uns slides de harmonia para vocês. Só vou resumir aqui o 17.7, né? O arte de elite, arte popular e arte de massa. Aqui diz que a elite, então, ela define, então, ela é dominante e define, né, valores culturais, né, em virtude de conhecimento e domínio pelas artes. Então, é a arte de elite, que ela está nos grandes museus, nas coleções particulares. Então, para ter acesso a ela, você teria que ter um esforço. A arte popular, ela se dissemina no meio do povo, tá? Então, ela é anônima, ela fala de sentimentos coletivos, é acessível ao grande público, né? E ela tem mais a ver com a cultura, né? A arte de massa é aquela constituída por produtos de indústria cultural, se destina à sociedade de consumo. Então, resumindo, seria isso. Hoje, essa questão da arte de elite, ela perdeu sua força porque nós temos acesso à arte dessa elite através da internet, dos meios virtuais. Então, eu não preciso mais, muitas vezes, para conhecer a Capela da Sistina, ir até lá. Eu consigo, através da internet, fazer um tour 3D da Capela da Sistina, de museus como o Louvre, ok? Isso vocês encontram na internet, passeios em cidades, museus, obras de arte. Então, isso tirou um pouco desse elitismo, que antes você tinha que ter um cicerone, alguém que te levasse lá, que explicasse, alguém que te apresentasse aquele clube fechado, daquele tipo de arte, e hoje você tem. Então, e eu acho que isso é um dos pontos positivos da modernidade, de tornar tudo isso acessível a todos. Ok? A estética a gente falou bastante, e eu finalizo, então, com a harmonia, mostrando e falando a questão da harmonia, que é importante. Vou passar aqui. Depois vocês vão ter esses slides. Porque a harmonia, para mim, está ligada à questão divina. Quando a gente pensa nas partículas, no fundamento da realidade, a gente pensa assim, são muitas partículas em colisão o tempo todo. Elétrons, nêutrons, prótons e outras partículas. Num determinado momento, essas partículas que estão em colisão, elas adquirem uma certa ordem, uma certa estrutura. Então, daquele movimento que era caótico, elas adquirem uma forma. E essa forma, então, a gente questiona, mas como é que a matéria se organiza para produzir coisas belas?
Como é que a matéria se organiza para fazer coisas harmônicas? Então, eu sou aliado a esses filósofos que vão falar coisas como essa. Ó. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter origem segundo um plano de um ser que tudo sabe, que tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton, pai da mecânica clássica. Né? Kant, duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Quanto mais intenso e frequentemente o meu pensamento delas se ocupa. O céu estrelado sobre mim, o universo, a beleza do universo e a lei moral dentro de mim. Voltaire, o mundo me intriga, mas não posso imaginar que esse relógio exista e não há um relojoeiro. Então, quando o livro dos Espíritos fala que é pelo efeito inteligente que a gente compreende uma causa inteligente, a causa inteligente, que é Deus, produz a beleza, a harmonia, aquilo que nós chamamos de estética. Ok? Quando a gente vê a evolução, há uma busca na evolução, desde as formas mais primitivas para formas mais aperfeiçoadas e mais belas. Eu coloquei aqui um tigre siberiano branco, justamente para ilustrar isso. Né? Nós tínhamos os dinossauros, formas grotescas e pesadas, os seres abissais, por exemplo, mas encontramos no tigre o auge desse aperfeiçoamento. Tomás de Aquino, nas 4 vias da compreensão de Deus, falava a mesma coisa. É a via onde Tomás de Aquino falava dos graus de perfectibilidade, que tudo se transforma e se aperfeiçoa, e essa perfeição a gente identifica na harmonia das formas, na beleza que está ao nosso redor. Aquela famosa frase, né? Que a criação testemunha a grandiosidade de Deus. E por aí vai. Lembra lá da Mona Lisa, do estudo da Mona Lisa que o Da Vinci fazia? Ali tem 2 regras matemáticas que estão na natureza, não é criação do homem, é da natureza. Está na estrutura dos átomos. É um ordenamento, tanto em termos de proporções, quanto de curvas e paralelismos, e ordem crescente e decrescente de dimensões, que provocam a beleza, que nos salta aos olhos. E isso está escrito na natureza. A proporção áurea é também chamada de proporção de ouro, ou divina proporção. Ok? Então, essas regras matemáticas que está tanto no caracol quanto na galáxia é a assinatura de Deus. É aquilo que nos aparece como beleza, harmonia. Ok? Por isso que o número de ouro, a proporção de ouro e a sequência de Fibonacci, eles ganham status quase mágico, sendo alvo de pesquisadores, artistas e escritores. Aí a arte, né, procura retratar isso também. Olhando a natureza, é isso aí, ó, vocês estão vendo. São objetos da natureza que a gente olha assim e fala, nossa, mas que perfeição! Né? Esse brócolis que está aí, ó, tá vendo um brócolis? A primeira vez que eu vi esse brócolis é o brócolis romanesco. Ele é uma série de pirâmides que segue a curva de Fibonacci. Curva de Fibonacci é uma espiral. Então, são várias pirâmides grandes que vão diminuindo de tamanho em torno da curva de Fibonacci. Olha que complexidade maravilhosa. maravilhosa. A feria la mañana. Eu me tenho que quedar em casa para receber a... Ok. Tudo bem? Olha, então, as outras figuras, vão mostrar isso, e fica isso aí, vocês vão ter a oportunidade de estar nos slides com vocês. E é isso, né? Então, acho que a harmonia, a estética, para nós, proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia suas obras. O que muitas vezes se apoiam para negar a Deus é os momentos de caos, os momentos caóticos que também existem. Tá?
No mundo de prova e expiação que a gente está, no nível de evolução em que nós estamos, o caos é bastante presente, dado ainda a estabilidade das coisas. Então, tem pessoas que têm um olhar somente para o caótico e fazem sua leitura de vida olhando o caótico. Nós, como espíritas, espiritualistas, que olhamos o absoluto, olhamos esse Deus que concebe o universo, a criação, com toda a sua beleza, nós temos que sair desse olhar restrito ao caótico. Agora nós vivemos um momento de pandemia, é um momento de caos. Nós temos que fazer esse esforço de sair e não olhar somente por essa ótica, porque senão a gente fica preso no desânimo, na descrença, caindo até no niilismo, que é a negação de Deus. Ok? Então, eu vou ler a conclusão para a gente encerrar, para não tomar o tempo de vocês, é tarde já até, né? Conclusão, então. Muitos foram os filósofos que se dedicaram a esse tema, como também os artistas de todas as artes, buscando e fazendo apologia ao belo, ao harmônico, ao estético. E após essas reflexões, podemos afirmar que todos os que buscam consciente ou inconscientemente a essas qualidades, enfim, estão em busca do divino. O reino, com certeza, nos deve apresentar o belo, o harmônico e o estético, em todos os seus mínimos detalhes. Ok? Então, essa acho que é a mensagem que deve ficar gravada em nossos corações na aula de hoje. Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, um pouco assim, em dívida, de não conseguir passar todos os capítulos. Mas eu gosto muito que vocês participam bastante. Então, eu fico feliz por isso também, apesar... Então, vou pedir para dar uma lida. Dê uma lida no capítulos que a gente não viu, tá? Peço a vocês aí. E aí, sim, aí eu durmo satisfeito hoje, de dever cumprir. Tá bom? Já está lido, professor. Professor, o senhor teve sorte porque não teve todas as mulheres hoje. Teve poucas mulheres participando. E aí sobrou espaço para a gente, né? Para a gente falar. Mas a Maria ficou quietinha também, e a outra colega também. Professor, eu acho que vocês viram aquele... Tem um desenho chamado O Mundo da Matemática, de Walt Disney. O Donald, né, vai falando da sequência de Fibonacci nas plantas, então, mas ele fala na também matemática. de Pitágoras e a harmonia. Também fala da harmonia, porque não existia a palavra, assim, no planeta não tem nada que é harmônico, né, para representar, até matematicamente. Até o professor saiu, só deixou as mulheres agora. Peraí, desculpe. A dona Iracema que ficou quietinha. Aí. Não, está tudo certo. Só foi desligar o slide, né? E aí eu vou cair no... Então, professor, precisa... aí eu posso mandar também, se vocês não conhecem. É legal esse videozinho antigo, mas é legal. É infantil, mas é para a gente também, né? Para os adultos também. E passa as escolas infantis nos Estados Unidos, com a criança lá. Quer dizer, então, desde criança, a criança já vai aprendendo tudo isso. Né? Tá bom? Bacana, então, gente. Quem gostaria de fazer, então, uma oração de encerramento? Quem se sente inspirado? Marina, eu voto na Marina. Obrigada. Então, vamos encerrar, então. Então, vamos acalmando nossas mentes, vamos fechar nossos olhos, agradecer a espiritualidade amiga, a espiritualidade mentora desse curso, ao professor Ricardo, as amigas, os nossos mentores individuais, que cuidaram de nós durante esse curso, e essa harmonia, né, que reinou nessa turma, nesse curso. E vamos pedindo a autorização aos mentores do curso para encerrarmos mais um dia de aprendizado, de muito aprendizado,
E para a gente ficar nessa semana também refletindo, né, sobre os temas e sobre o que a gente aprendeu nessa aula. Então, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém. Pronto, professor. Um abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Abraço de luz. Obrigada. Obrigada, professor. Desculpa qualquer coisa aí se a gente exagerou, hein? Ah, imagina. Está tudo ótimo. É nada, é nada. Tá tudo gravado agora, não adianta pedir desculpa, já está gravado mesmo. Ah, Maria está inspirada mesmo. Boa noite, gente. Bom final de Boa semana. semana. Adorei aqui hoje essa noite. Tchau. Tchau. Como é que eu saio? Oh. Isso aí.